Olá, meus caros e minhas caras, eu sou o professor Fábio Brasilino, professor universitário, advogado e pós-doutor em Direito. E o vídeo de hoje eu quero trazer aí algumas ideias, vamos conversar um pouquinho aí sobre essa onda que tomou as redes sociais, falando em um possível retomada de algo assemelhado ao AI-5, ou eventualmente quanto a suposta possibilidade de uma intervenção militar constitucional, fechando aí o Congresso, fechando o STF, enfim. Será que isso é possível, não é possível? Claro que eu não vou entrar aqui no mérito se defender esse ponto de vista é correto ou não, porque isso é problema de cada um. Todo mundo tem a liberdade de pensar o que quiser, ok? Mas eu pensar o que eu quiser, eu tenho que ter alguns subsídios, eu tenho que saber algumas consequências disso, né? Claro que as redes sociais, dentro de uma ideia democrática aí, trouxe uma liberdade grande para que as pessoas pudessem e podem falar qualquer asneiras, desde um pós-doutor até aquele que não tem estudo formal nenhum, pode falar o que quiser. Só que nós temos que entender que esse falar o que eu quiser não me assegura sobre o pretexto aí de estar escondido nas redes sociais, não significa que eu não vou ter nenhuma consequência daquilo que eu digo, beleza? Nós temos que lembrar que todo direito ele tem aí uma limitação, e a liberdade de expressão ela tem também as suas limitações. Pois bem, para a gente entender o ato institucional número 5, que é o primeiro ponto que eu quero trabalhar com os senhores e com as senhoritas, que ele vai trazer aí algumas modificações na Constituição Federal nossa de 1967, nós temos que entender o que é uma Constituição. O que é a Constituição? A Constituição, ela nada mais é do que um conjunto de normas que visa materializar o Estado. Então é ela que vai limitar poderes, ela que vai dizer o que pode e o que não pode ser feito. Beleza? Nós temos que entender que a Constituição Federal, ou desculpem, as constituições, que no caso atualmente nós temos uma Constituição Federal, então as constituições, elas visam instaurar um sistema político, dizer como que é o nosso sistema político, traz muitas vezes algumas disposições sobre o sistema econômico a ser adotado, e ela limita o poder daqueles que vão representar o povo. Ok? Por isso que a nossa atual Constituição, que é uma Constituição Federal, porque instaura um Estado federal, ela diz que o poder emana do povo. Esse poder vai ser exercido por meio de representação, principalmente por meio de representação. Beleza? Portanto, ao instaurar essas limitações, nós temos que, no caso do direito brasileiro, a Constituição Federal é a nossa lei maior. Então, não existe nada que possa ser maior do que a nossa Constituição. Inclusive normas internacionais. Elas não são maiores que a Constituição. A Constituição diz que, no caso nossa atual, diz que direitos e garantias, eventualmente, em tratados que o Brasil fazer parte, ele também faz parte do nosso conjunto normativo, mas o fato é que a nossa lei maior é a Constituição. É como se ela fosse uma espécie do sol que vai irradiar todos aqueles direitos, aquelas limitações para as outras codificações. Então a gente não pode ter nada que contraria a Constituição, sob pena de ser considerado inconstitucional. Beleza? Essa é uma ideia principal da teoria da Constituição, de que ela é a norma maior do Estado. Se nós lembrarmos da aula de direito, lá, Pirâmide de Kelsen coloca lá, a clássica, né? Coloca lá a Constituição como a norma principal. Pois bem, o que foi o AI-5? O AI-5, esse ato institucional número 5, foi uma norma que, sob um ponto de vista jurídico, ela não encontra defesa normativa, vamos assim dizer, que concentrou o poder ao presidente e ela limita os demais poderes, então concentra ali o poder ao presidente, contrariando inclusive a Constituição da época. Estão vendo? Então, se a Constituição ela tem como função fazer essa divisão de poderes, esse ato institucional disse, ó, a partir de agora o poder maior vai se concentrar numa pessoa, na figura do chefe de Estado. Ok? Portanto, ali se instaura um autoritarismo. Estão vendo? Por quê? Aqueles que fizeram o ato institucional número 5 são aqueles que estão no poder. É como se eu, Fábio Brasilino, pudesse hoje falar, olha, a partir de agora não se aplica mais nada que está na Constituição de 88 que contraria esse ato institucional. E eu colocasse para mim o poder decisório.
Estão vendo? Não tem legitimação um ato como esse. Não tem como eu legitimar. Isso trata-se de um golpe de Estado, em que um grupo de pessoas que detém o poder, no caso, tem que ser feito mediante a força, obviamente, e esse grupo de pessoas eles vão ter o poder, eles vão ter todo o poder decisório, vão decidir sobre tudo. E aqui eu chamo a atenção para alguns dispositivos do AI-5. Então, o AI-5 ele colocou como prerrogativa do presidente da República escutado o Conselho de Segurança, que era, na época foi formado pelos militares. Então, no seu artigo 4º, ele possibilita a suspensão de direitos políticos por 10 anos. O que significa isso? Significa que qualquer pessoa que contrariasse o meu posicionamento político, eu poderia considerar aquilo como um crime político e automaticamente suspender os direitos políticos daquela pessoa. Fica fácil governar dessa forma, não é verdade? Eu não preciso escutar ninguém, é aquilo que eu falei que é o que vale. Eu sempre gosto de comentar, né, nessas situações que parece muito a relação de pai e filho, né? O pai fala, olha filho, você não vai hoje na casa do seu amiguinho. Ah, pai, mas por que? O filho vai argumentando, vai argumentando, vai argumentando, o pai vai falando, vai falando, vai falando. No final ele falou que, porque eu sou seu pai. E você não vai e ponto. É uma posição autoritária? É. Então, se você quer defender uma volta de um AI-5, você tem que defender que você é autoritário, você não é democrata. Estão vendo? Porque eu defender que uma pessoa tem o poder de fechar o Congresso ou de fechar o STF quando eles estão em posição que não vão ao encontro do que eu estou falando, mas sim vai de encontro ao que eu estou falando, eu sou autoritário. E ponto. E o que é pior no caso do AI-5, o artigo 5º ele trazia algumas consequências. Então, se eu suspendi os direitos políticos, eu tinha que também aplicar algumas consequências que estão lá no artigo 5º, como, por exemplo, proibir de frequentar determinados lugares, enfim. E nós sabemos que esse ato institucional legitimou o Estado a perseguir aqueles que tinham opinião contrária, enfim. E algo interessante que eu chamo a atenção é o que está no parágrafo 2º desse artigo 5º, que todas esses atos de suspensão de direitos políticos não passavam sob o crivo do Poder Judiciário. Ou seja, o poder era concentrado ao presidente da República e aqueles, obviamente, a quem ele delegasse esse poder. Estão vendo? Poder Judiciário não fazia qualquer tipo de intervenção. Quer coisa mais autoritária que isso? Aí, o que eu falei, está falado. E é a última instância. Estão vendo? Outras questões também que demonstram o autoritarismo desse ato institucional. Então, para aqueles que defendem que isso é democrático, não tem nada a ver, ok? O artigo 10 retirou um dos principais instrumentos que nós temos de garantia, que é o habeas corpus. Então, todos esses crimes políticos e outros crimes lá que eles colocam da ordem econômica, enfim, atentado nacional, enfim, não tinha habeas corpus. Também para tirar o poder judiciário da jogada. E no artigo 11, ele traz também de forma expressa que todos os atos, então, dentro dessa discricionariedade quase que limitada administrativa do poder do presidente da República, todos aqueles atos que ele fizesse não passaria sobre o crivo do poder judiciário. Estão vendo? Eu concentrei o poder efetivamente em uma pessoa. Aí que é o problema, né? Porque concentrar o poder em uma pessoa só, ele é interessante sob o ponto de vista da coletividade, sob o ponto de vista individual, se eu estou naquele grupo. Mas se eu sou contrário àquele grupo, já não é interessante. Imagina, por exemplo, se na época do PT, já que polarizou tanto, tivesse algo como esse AI-5. Todo mundo que fosse contrário, logo teria suspenso seus direitos políticos. E hoje não estaria o Bolsonaro no poder. E a verdade é a mesma. Se hoje temos uma espécie de AI-5, todos aqueles que forem contrários ao Bolsonaro logo poderiam ter suspenso seus direitos políticos, estão vendo? Aí nós temos que entender, será que nós queremos algo tão assim? E será que existe um poder que é incorruptível? Eu acho complicado a gente falar aí em poder incorruptível. Faço aqui algumas recomendações de leitura. Tem um livro bem interessante que faz uma crítica, o autor, como um todo, faz uma crítica ao socialismo soviético que chama Revolução dos Bichos, do George Orwell. Vale a pena ler esse livro aí, ou tem até um filme também, que vale a pena ver. Ele faz uma crítica dessa revolução, vamos assim dizer, né?
Porque a partir do momento que foi feita a revolução e que aquelas determinadas pessoas que estavam no poder, que eram os cabeças da revolução, tomou o poder, alguns princípios, como por exemplo a igualdade, eles foram relativizados, né? Tem uma parte do livro que os porcos tomaram a granja, né? E eles ficaram no poder. Tinha 2 porcos lá que foram os principais, os chefes, né? Fazendo uma alusão ao Lenin e ao Stalin. E tinha escrito no muro lá assim: todos são iguais. E algumas ovelhas, que era aí a massa, vamos assim dizer, eles começaram a questionar, falaram, se todos são iguais, por que vocês têm alguns privilégios, né? Estão em localidades melhor da granja. E no outro dia apareceu lá, todos são iguais, mas uns são mais iguais que os outros, né? Então começa a relativizar essa questão da igualdade. Por que eu chamo a atenção disso? Porque eu chamo a atenção disso que assim como numa espécie de ditadura sob um viés mais de esquerda, assim como uma ditadura sob o viés da direita, enfim, qualquer governo autoritário, nós estamos sujeitos à corrupção desse poder, tá vendo? Eu posso pegar esse poder e querer fazer o que eu quiser. E todos aqui, pode ser que eventualmente, a princípio, eu seria a favor de instaurar esse autoritarismo. Mas e depois, se eu me opor? Foi justamente o que aconteceu aí com o autor George Orwell, que a princípio ele tinha convicções assemelhadas a essa revolução, e depois ele verificou que na realidade não era bem aquilo. E aí, como que fica? Então, será que é interessante um novo AI-5? Temos que pensar sobre isso. Bom, agora nós temos que entender que o AI-5 ele foi revogado em 78, então ele ficou de 68 a 78. Então ele foi revogado pela emenda constitucional, que foi feita foi emendada a Constituição de 67, a emenda constitucional número 11, que revogou todos os atos institucionais no Brasil, beleza? Então ele não existe mais, ele está revogado. Mesmo se ele existisse ainda, vamos imaginar que ele não tivesse sido revogado, nós temos que entender que, obviamente, ele não foi recepcionado pela Constituição de 88. Ok? Porque a Constituição de 88 ela traz diversos limites ao poder do presidente da República. E tudo que está lá no AI-5 é contrário ao que a nossa Constituição prega. Pois bem, se eu quisesse fazer então hoje, se eu quero fechar o Congresso, se eu quero fechar o Poder Judiciário, como pode ser feito isso? Só por meio de um golpe de Estado. Não existe outra possibilidade. Então, se eu quero defender isso nas redes sociais, eu tenho que defender que eu sou autoritário. Eu tenho que reconhecer isso. Não dá para falar em democracia. Senão é uma hipocrisia, não é verdade? Então, se quiser fazer isso, é só mediante golpe de Estado. E para fazer mediante golpe de Estado, nós sabemos aí que não existe golpe de Estado só com caneta, né? Nós precisamos utilizar a força. Aí tem que ver se é isso que nós queremos enquanto população. Beleza? Ah, professor, mas a Constituição diz que o poder vem do povo. Tá, o que é povo? Vamos entender o povo, por exemplo, como habitantes, como população brasileira. Em 2019, a população brasileira é de 210 milhões. Então, nós tínhamos 210 milhões de pessoas. Hoje está mais, obviamente, ok? Depois do corona não sabemos, mas hoje ainda está mais. Enfim, então, para eu legitimar uma intervenção assim, no mínimo vocês teriam que ter 105 milhões de pessoas mais um. Estão vendo? É possível isso? Não é. O presidente da República mesmo foi eleito, acho que com nem 70 milhões de votos. Então, quer dizer, é impossível chegar a essa maioria, tá? Esse argumento é totalmente falho. E também nós temos que entender que todo poder emana do povo, mas nós temos que verificar que, no caso brasileiro, a nossa Constituição Federal, ela estabelece alguns direitos fundamentais que eu não posso abrir mão. Estão vendo? Luigi Ferrajoli, um autor italiano, chama isso de esfera do não decidível. Então, eu não decido alguns direitos fundamentais que estão lá na Constituição. Então, é golpe de Estado ou não tem como fechar isso, ok? Se eu sou contrário ao que eles estão fazendo, eu tenho que tomar as medidas institucionais cabíveis. Começando aí a não fazer alguns gestos, alguns atos que são de corrupção aqui na base, né? Então, aquele jeitinho brasileiro, a gente tem que parar com isso. Não vamos parar de ser corrupto nós, e todo e qualquer ato de corrupção a gente vai começar a denunciar e cobrar das autoridades. Estão vendo? Me parece que as instituições têm funcionado melhor,
Ministério Público vem atuando bastante aí contra a corrupção, os GAECOS da vida aí atuam bastante contra a corrupção. Enfim, hoje a prescrição é um pouco mais difícil. Tem várias discussões que nós podemos fazer sob o ponto de vista aí do foro privilegiado, mas isso tem que ser feito de forma institucional. Quando eu falo de forma institucional, tem que ter leis que são feitas, ok? Se eu não gosto quanto a isso, então eu vou lá e me candidato, enfim, ou atuo fortemente sob esse ponto de vista para mudar o status quo, mas não mediante um golpe de Estado, não é verdade, pessoal? Pois bem, discussão aqui do artigo 142 da Constituição Federal. O artigo 142 da Constituição Federal não prevê, não cabe essa interpretação que tem se dado para as pessoas. Como se o Bolsonaro pudesse, mediante as Forças Armadas, mandar fechar o Congresso Nacional, o Poder Judiciário. Por que ele não cabe essa interpretação? Porque o artigo 142 diz que as Forças Armadas podem ser convocadas por qualquer um dos poderes, para assegurar os próprios poderes, estão vendo? Então vamos imaginar que tivesse uma invasão, um cerco ao STF, fosse destituídos os ministros, ou que eu quisesse tirar à força os parlamentares que foram eleitos democraticamente. Os chefes desses poderes poderiam convocar as Forças Armadas para acabar com isso? Sim, poderia. Porque nós estamos tendo uma ação que, por mais que a pessoa a princípio está entendendo que aquilo é legítimo, que vai contrário à ordem. Se eu quero tirar um ministro do STF, eu tenho o mecanismo legal para isso. Ah, professor, mas é difícil. Fazer o quê? Se as pessoas estão lá, do ponto de vista político, é porque foi votada. E se foi votada, nós temos que respeitar. Como que pode eu só querer que a minha opinião tenha poder? Eu acho que um país em que é eleito palhaço, é eleito ator de filme pornô, corruptos são constantemente eleitos, ok? Vai esperar o quê? Enfim, mas isso é uma mudança política, isso faz parte do jogo da democracia. Eu tenho que aceitar tudo isso. Eu acho um absurdo? Também acho. Mas enfim, a população que votou. Se a população é burra, fazer o quê? Eu tenho que aceitar. Pois bem, então o artigo 142 não autoriza, não legitima o uso das Forças Armadas nesse sentido. Portanto, qualquer conduta de militares, enfim, ou não militares, que for utilizado de armas para fechar, por exemplo, algum dos poderes, então, eu sou chefe do executivo e eu quero mandar fechar o Congresso. Mando as Forças Armadas ir lá e fazer isso. Pois bem, se eu tiver força para aguentar esse golpe de Estado, eu tenho que manter esse golpe de Estado. Por exemplo, o que aconteceu aqui em alguns países vizinhos. Não é verdade? Vamos pensar no Maduro. Eu tenho que aguentar esse golpe de Estado. Porque se eu não aguentar e sustentar esse golpe de Estado, eu estou incorrendo em um crime inafiançável e imprescritível. Porque a nossa Constituição Federal atual, no seu artigo 5º, inciso 44, diz que essa atuação armada que atente contra algum dos poderes é crime. Estão vendo? E aí que entra eu nas redes sociais, eu que gosto de fazer apologia a isso. Vamos fechar o STF, quem entra lá o exército e faz isso. Eu tenho que tomar um pouco de cuidado. Por quê? Me parece que você está incorrendo em um crime de apologia, que está lá no artigo 287 do Código Penal. Porque a partir do momento que eu estou exaltando, estou querendo que seja feita o crime que está lá no artigo 5º, inciso 44 da Constituição Federal, eu estou fazendo apologia a um crime. Então eu estou cometendo um crime. Eu tenho que tomar muito cuidado, porque se eu estiver cometendo um crime, em tese, eu estou fazendo apologia de um crime que é inafiançável e imprescritível. Estão vendo? Ou seja, eu estou num crime que eu posso responder ele para sempre. Beleza? Temos que tomar muito cuidado. Claro que eu não sou penalista, vou me limitar a essas discussões aqui, que talvez meus amigos lá da sub-área do direito penal, brincadeira, meus queridos, possam falar melhor. Mas a princípio eu tenho que tomar cuidado. Por quê? Essa minha manifestação dentro de uma suposta liberdade de expressão poderia estar cometendo um crime. Como eu disse lá no começo, não temos direitos ilimitados. Beleza? Claro, meus queridos, que
a situação política exigiria novas reformulações, enfim. De fato, a forma como está, ela é complicada. Fiz um vídeo falando aí sobre as críticas, fazendo uma crítica à classe política. Ó, eu já teria sido preso, né? Porque nenhum político gostou daquele vídeo que eu fiz. Falando que eles deveriam reduzir os salários e as suas regalias em prol da pandemia. Então, ó, o professor Brasilino já estava com os direitos políticos suspensos, tá? De fato, isso é complicado, nós temos que alterar, mas me parece que não seria muito viável por meio de instaurando um Estado autoritário, me parece. Claro que cada um pode defender o que quiser, mas se for defender, seja pelo menos honesto em reconhecer que você gosta do autoritarismo, que você é autoritário, beleza? Não se esconda na democracia para defender um regime autoritário. A gente tem que ser honesto nesse sentido, não é verdade? Eu, enquanto eu gosto, tenho como bons olhos a democracia e não vejo uma outra possibilidade, até mesmo pela minha formação filosófica, que vem lá dos clássicos da filosofia, não vejo outra possibilidade que não por meio da democracia. E claro que nós podemos melhorar sempre, mas melhorar por meio das opções institucionais que nós temos. Beleza, meus queridos? Espero que gostem do vídeo. Dê um like aí no vídeo e se inscreva no meu canal. Abraço!